No Brasil, o Vene, sempre se analisa pelos resultados. De maneira errada, mas sempre pelos resultados. A torcida do Flamengo tem o tamanho dela, tem a dimensão dela, ela faz o que ela quiser e ela se posiciona da maneira que ela quiser. E a gente tem que, qualquer dirigente tem que sempre respeitar isso. Como é que tu te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e hoje tem vídeo super especial. Mas antes, queria que você se inscrevesse no canal, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Hoje, 28 de abril, eu fui à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para visitar nada mais, nada menos que Marcos Braz, atual vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele nos recebeu em seu gabinete para uma entrevista que ficou sensacional. Mais de 1 hora de conversa. E a gente explorou diversos assuntos. Rogério Ceni, contratação, saída de jogadores, valorização de jogadores do atual elenco, como Gerson e Arrascaeta, o que aconteceu de fato na situação envolvendo Arrascaeta, jogadores que podem voltar, Rodinei, já trouxe aqui para vocês que ele cravou o retorno de Rodinei ao elenco, como valorizar Michael e conseguir o retorno financeiro que o Flamengo fez? Gabigol ou Adriano? Gente, não é por nada não, mas essa entrevista ficou muito boa. Marcos Braz foi direto nas respostas, não ficou em cima do muro e falou sobre tudo, principalmente política interna e externa do clube e, claro, todos os assuntos envolvendo o futebol do Flamengo, que é a pasta que ele toma conta. Então, gente, essa entrevista ficou muito boa. Como ela ficou longa, mais de 1 hora, eu vou trazer a primeira parte agora e a segunda parte em outro momento. Então agora desfrutem dessa primeira parte, porque, modéstia à parte, a entrevista ficou muito boa. Olha aí, fica ligado no canal. No Brasil, o Vene, sempre se analisa pelos resultados. Ou então, de maneira errada, mas sempre pelos resultados. Então agora quando chega para analisar por este lado, aí não pode, aí tem que analisar de outra maneira. O Rogério Ceni hoje é campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão da Taça Rio em 6 meses. É um técnico novo, né, de idade, é um técnico para mim é novo, é um técnico que jogou a vida toda num grande clube e está se adaptando e está construindo a carreira dele aí, que já tinha começado aí, começou no São Paulo, talvez começou pelo lugar errado, em função, não do São Paulo, claro, mas em função do que ele representava para o São Paulo, um dos maiores ídolos da história lá, foi para um clube menor, com todo respeito ao Fortaleza, estou falando de menos dimensão que o São Paulo, apresentou um bom trabalho, teve uma oportunidade para ir para o Cruzeiro, foi para o Cruzeiro, teve as dificuldades dele ali, talvez o Cruzeiro não foi o que ele achava, o que ele tinha como imaginário dele, talvez o Cruzeiro ache a mesma coisa do que dele, não deu certo, ele volta para lá e agora volta e vem para o Flamengo. Que você ser qualquer coisa no Flamengo, com todo respeito aos outros, sempre dá mais visibilidade, é muito mais pressão, é muito mais tudo. E ele está nesse processo aí. Ele é um bom técnico, trabalhador. Na minha avaliação, a metodologia dele diária ali, eu me julgo apto a analisar isso, é muito boa. Evidente que ele tem muita ajuda de tudo, mas todo técnico que chega ali, chega também com muita ajuda. Ele tem muita ajuda das pessoas que estão lá, mas eu acho que está desenvolvendo um bom trabalho e eu acho que está bem. Mas você me perguntou diretamente se era justo o posicionamento da parte da torcida, né? Sim. Primeiro, não sou eu que tenho que fazer a análise
do que é justo ou não para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo tem o tamanho dela, tem a dimensão dela, ela faz o que ela quiser e ela se posiciona da maneira que ela quiser, e a gente tem que, qualquer dirigente tem que sempre respeitar isso. Posto isso, para você estar ali como dirigente do Flamengo, você tem que entender e você tem que analisar o quadro de uma maneira mais dimensional, um negócio maior. Então, se a torcida do Flamengo está reclamando em alguns pontos, a gente tem que acho que acende a luz, a gente analisa, e a gente analisa no dia a dia ali para ver se é possível melhorar alguma coisa, se é possível ajudar mais alguma coisa, e você decidir. E as decisões, elas não podem ser só em função de um posicionamento, seja lá qual for. Então a gente vai analisando e vai chegando e vai tomando as decisões. O Rogério hoje não tem nenhum porquê da gente ter uma ruptura com ele. Não tem nem com ele, nem com parte ou pela comissão técnica dele. Então a gente é o técnico do Flamengo hoje. E não adianta eu aqui ficar trabalhando com suposições, com nada. O Rogério é o técnico do Flamengo hoje e eu espero que ele perdure aí por muito tempo. O que não dá, Vene, isso aí eu não estou falando na pressão da torcida, não estou falando disso, eu estou falando de uma maneira em geral. O que não dá é como há tempos atrás aí, em que nos últimos 6 anos nós tivemos 13 técnicos. Eu posso te afirmar que em lugar nenhum do mundo, nenhum técnico sobrevive a 4 ou 5 meses de trabalho e depois era mandado embora, como foi feito isso muito tempo no Flamengo. E tinham pressões também. As pressões que tinham nessa época eram as mesmas pressões de agora. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu falei com o Landim, eu me lembro, quando eu fui convidado, eu falei que a gente precisa se esforçar para mudar esse cenário. E quando eu falo isso, é longe de querer peitar a torcida, ser arrogante com a torcida, arrogante com o jornalista, peitar jornalista. É porque a torcida tem o posicionamento dela, os jornalistas também têm os seus conceitos, tem que respeitar isso. Porra, mas o coitado do vice-presidente de futebol e o Landim também tem seus conceitos, que tem que ser respeitados. Então a gente vai analisando, e a gente conseguiu romper isso, Vene. Nos 4 técnicos que a gente teve, a gente só mandou um embora. Então a gente está 2 anos e 4 meses, 2 anos e meio no cargo aí, só mandou um técnico embora. O Abel pediu demissão, o Jorge Jesus pediu demissão, o Domenech a gente o demitiu e a gente está no processo do Rogério agora aí. Então eu acho que isso aí é muito importante. A gente conseguiu romper uma situação que era quanto mais de a cada 4 meses e meio, 5, mandar um técnico embora. A gente conseguiu romper isso. Eu acho que isso também junto com as situações assertivas das contratações, com todo o planejamento que foi feito, a gente está aí no começo dessa temporada, que eu espero que seja boa e vitoriosa também no resto dela. Não, eu acho que o Domenech ele veio para o Brasil e veio para o Flamengo numa hora errada, numa hora em que tinha um processo de pandemia que a gente não tinha noção de quanto tempo ia se estender. Isso aí levou que o calendário do futebol brasileiro tivesse sido achatado de uma maneira em que teria jogo terça, sábado, terça, e isso, para um técnico em que veio com uma comissão técnica pequena, criou algumas dificuldades. Eu acho que se eu trouxesse o Domenech de novo, eu não trazia ele com 2, 3 pessoas. Eu ia trazer com 7, igual o Jorge Jesus. E por que eu não trouxe com 7, né? Porque a gente achava que a gente deveria
trazer com menos pessoas. E até a comissão técnica dele, ele achava que poderia fazer isso de uma maneira mais conjunta. Isso aí foi um erro, não no Domenech, meu, de todos nós. O dia que eu trouxer um técnico de novo, se eu trouxer, se eu for vice-presidente, ou se eu for perguntado, independentemente da nacionalidade. Eu vou orientar, eu vou falar, se o técnico for estrangeiro, ainda mais não sendo português, traga o maior número de comissão técnica que você puder. Aí eu não quero também entrar nesse posicionamento aí, mas do porquê disso aí, mas eu acho que o caminho, as coisas seriam um pouquinho diferentes. Você não quer entrar no mérito do porquê, porque você não queria perguntar, né? Lógico. Por isso que eu já falei antes, para tu não perguntar. Justo. Vem cá. Mas você entendeu? Não, eu entendi, claro que eu entendi. Depois eu posso falar, depois que... No off a gente conversa ali. O Flamengo sempre tem alguns nomes analisando e sempre tem os nomes que a gente acha que pode resolver algum tipo de problema ou pode ainda dar mais envergadura e mais musculatura no elenco que a gente tem. Mas a gente também não pode fechar os olhos para a maior crise sanitária do mundo, em que todos tiveram perdas enormes financeiramente. O Flamengo se enquadra nisso também. E a gente precisa fazer alguns ajustes, e estão sendo feitos, foram feitos isso aí. O Flamengo teve 2 grandes janelas, Vini. O Flamengo teve 2 grandes janelas seguidas, e nesse terceiro ano talvez a janela não possa ser essa grande janela, essa boa janela, talvez não foi no começo do ano, nem poderia ser, porque o Campeonato Brasileiro estava em andamento, foi um ano atípico, e talvez aí a gente com inteligência, sendo conhecedor do mercado e com boas ideias, talvez a gente faça isso também no meio do ano. Não, eu tenho para onde eu acho que eu tenho que fazer as contratações, mas eu não vou te falar. Agora, eu acho que é o seguinte, qualquer elenco que tenha 70 jogos no ano, que é o caso do Flamengo, que é uma loucura, precisa ter elenco. Então, quando a gente fala que a gente precisa de ter um elenco ainda mais fortalecido, não quer dizer que o que está ali, ou o elenco que está agora aí, não seja suficiente. A gente tem um elenco acima da média, mas o que a gente entende é que a diretoria, todos nós queremos continuar ganhando, e a gente precisa, para isso, para a gente não botar isso em risco, você tem que sempre continuar se fortalecendo. Então é um processo natural, Vini, eu acho que é um processo natural de estar sempre querendo fortalecer e trazer jogador bom. Então, o Rogério, ele apresenta as demandas dele, ele acha que tem que ter algumas situações de jogadores um pouco mais prontos. Isso aí passa também por idade, isso também passa por rodagem, né? por minutagem já de atletas que estão ali dentro do elenco ali. Ele apresenta as demandas dele, eu também apresento as demandas que eu também acho que tem que acrescentar, e a gente vai ajustando ali, a gente vai indo para o mercado com calma. Foi um ano diferente, então as contratações e a maneira e a época também será diferente. O vice-presidente não se preocupou com isso aí, não está sendo feito isso? Será que o Bruno Spino também não se preocupou com isso? E não é por isso que não vieram outros jogadores? Talvez, com certeza, isso aí era uma preocupação.
jogadores em que estavam mais defasados e menos defasados, e com certeza isso aí faz parte do controle do vestiário, isso faz parte de gestão do vestiário, e não tem dúvida que isso aí é um dos pontos que são analisados. A gente tem que, assim, existem diretores de outras áreas que contribuem muito com o futebol profissional do Flamengo, que fala que se não vender, não contrata. Se não contratar, não vai vender. Se vender, não contrata. Se não vender, não contrata. Tá bom. A gente pode ter uma análise que também se não renovar algumas situações, a gente também não vai vender. Então, assim, isso aí tudo... Vene, eu não vejo fantasmas mais em situações normais. Eu já estou aí no cargo há 2 anos e 4 e 5 meses, completei 50 anos. A gente vai convivendo e sabendo conviver, ou tanto com as adversidades, ou com posicionamentos diferentes. Então, acho que tem que sempre respeitar isso aí. Eu acho que eu respeitava isso muito menos, e eu acho que a experiência no cargo, a experiência em todos os setores da vida vão fazendo você ter mais tranquilidade. Então, quando você fala para mim, não tem que resolver esses problemas internos, eu não sei se a palavra é o problema. Isso é normal, o contrato do jogador acabar. E eu vou te adiantar aí, vou falar, por exemplo, Diego Ribas, acaba no final do ano. Felipe Luiz, acaba no final do ano. Tenho aí o questionamento aí do Gerson. Não, eu vou chegar no Diego Alves. Do Gerson, que a gente precisa fazer de repente ter um reconhecimento um pouco maior, ou até renovar. Do Arrascaeta, super importante, é um jogador cracaço, maravilhoso do Flamengo. Então eu não vejo isso como problema. Tudo que você tem que fazer no dia a dia, ou com uma certa sequência, eu não vejo isso como problema. Eu vejo como ofício ofício da gestão, o ofício de quem está lá gerindo, e o ofício do vice-presidente. Isso passa aí por quando um empresário vai e quer um valor a mais por um atleta, por um cliente que ele representa, quando ele fala que, olha, o que ele está ganhando é pouco pelo que é. Eu acho isso normal. Eu não vejo isso mais como um negócio, não. Agora, ele tem que me respeitar também. Quando você diz ele quem? Qualquer um. Sem exceção. Quando eu chego... Isso aí é direto. Isso é direto. Isso faz parte da rotina. O cara vai lá, fala, olha, pô, meu jogador jogava, era só reserva, agora ele está entrando mais, me dá um aumento, não sei o quê. Isso eu posso, isso eu não posso, agora eu posso, agora não dá nem para conversar por uma situação que o clube vive. Então é isso, e eu tenho que respeitar o pedido e eles me respeitarem. Qualquer vice-presidente que esteja ali respondendo pela instituição naquele momento. Então é isso, Vene, eu não vejo... Aí faz parte vazar lá para o jornalista lá para pressionar, faz parte falar que tem outros clubes interessados. Cara, eu não vejo isso como um negócio de mau caráter, como um negócio de... Não, eu vejo um processo natural que eu trato com muita naturalidade. Então, o Flamengo sempre vem conversando com os atletas, sempre vem conversando com os empresários sobre renovações e sobre ajustes salariais. Quando você fala, me assusta um pouco quando você fala nos próximos dias, que para mim, eu sou um cara imediatista. Nos próximos dias eu já estou achando que tu está falando de sexta para sábado. No próximo mês. Maio. Não, talvez, vai ser quando o Flamengo puder. Vai ser quando for bom para o Flamengo também. É isso que eu posso te falar. Quando o Flamengo puder e quando for bom para o Flamengo também. Quando
quando você diz puder, é questão financeira. Várias questões que passam pela financeira também. Primeiro, 3 titulares do time. Sim, perfeito. Pode ser ídolo, mas poderia ser ídolo. São 3 titulares, são 3 jogadores importantíssimos para o elenco e para o time. Desses 3, quem o Flamengo quer manter no elenco para 2022? Se já tem conversa para renovação do contrato? Qual é o planejamento para esses 3? Venê, Ou oferecer, por exemplo, o Venê, já disse que quer ser técnico. olha só, tudo bem. Olha só, se você fizer uma análise depois que acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente está aqui 1 mês, 2 meses. Assim, eu não vou... A gente com calma, são 3 jogadores que... 2 jogadores desse aí, fui eu que... Não, perdão. Desses 3 jogadores aí, são 3 jogadores que a gente tem uma excelente relação. O Diego Alves pode dizer que você, entre aspas, contratou porque ele estava um pé fora do Flamengo. Mas contrataram ele aí, ele já estava aí, enfim. Eu tenho uma excelente relação com ele, tenho uma excelente relação com o Felipe Luiz e com o Diego Alves. O Diego Ribas. São 3 pessoas com 3 personalidades totalmente diferentes um do outro. Sim. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente não terá nenhum tipo de desconforto para ter relação com nenhum dos 3. Eu tenho que entender também o que eles querem, porque você tá me falando aí de uma maneira em que a faca já está no pescoço hoje. Até por razões óbvias e inteligentes como são, vendo o cenário como está, se tem uma época boa, se tem uma época que não é boa para a gente tratar desse assunto com esses 3, é agora. Então são jogadores multicampeões, são jogadores inteligentes. Na hora certa a gente vai conversar e vai tratar do assunto. Quanto ao projeto do Felipe Luiz, assim, eu acho que é legal ouvir isso aí de você ter um jogador hoje no elenco titular e que tem ainda a perspectiva de ficar muito tempo aqui no Flamengo, sendo técnico, sendo de comissão técnica. Isso é legal porque, não que ele não o tenha, mas faz ele ter mais ainda comprometimento com o Flamengo, porque se ele quer alguma coisa ainda mais para frente aí depois que ele jogar. Eu acho que é legal, eu acho que é importante. Não, os bastidores, assim, os bastidores te contam em 30 segundos, não tem muito o que falar. O Arrascaeta estava machucado, o jogador avisou o departamento que estava com um desconforto. No mesmo dia, ou no outro dia, foi feito imagens no hospital do Rio de Janeiro. Ele não jogou contra o Vasco, se cuidou, já tinha condição de jogar contra a Portuguesa, até já queria entrar em campo, só que o campo da Portuguesa um pouquinho alto, o gramado um pouquinho mais duro, e a gente indo para um começo de Libertadores da América, 72 horas depois, aí ele não foi para esse jogo também para fazer o negócio. Agora, Venê, as pessoas acharem que o Arrascaeta chegar e falar que não iria jogar um jogo por questões A, B ou C, e o Dr. Tanuri, o Bruno, ser complacente de uma mentira, de uma possível mentira, é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira no tamanho que o Flamengo está hoje, na envergadura do Dr. Tanuri. Na envergadura do Dr. Tanuri.
na correção do Bruno Spina. E aí, no meu tamanho, né, da gente ser complacente com isso. Isso é uma brincadeira. Não teve. Por que a gente não foi complacente? Porque o jogador falou que estava sentindo, foi feito imagens e eu acredito no meu atleta. Ponto. Se alguém usou isso aí para disseminar qualquer outra coisa, eu não sei. O que eu posso te falar é que eu nunca não estaria aqui, não seria complacente com isso e nem estaria mentindo. Eu ia chegar e falar assim, não, ele não foi pro jogo mesmo, por questões pessoais ou questões de sei lá. Esse é um ponto. Agora, ser complacente, não forjou a contusão para forçar A, B ou C. Eu acredito no Arrascaeta, acredito no Dr. Tanuri e acredito nas imagens do hospital. As imagens estão lá. Agora, tem uma peça importante dessa história. Ele tem nome e sobrenome, Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta. Ele em nenhum momento falou com vocês? Em nenhum momento ameaçou, falou, ó, meu atleta não vai entrar em campo? Para mim, não. Nem para o Bruno Spindler? Para mim, não, e não chegou nenhum tipo de ameaça. Mas se ele tivesse falado com o Bruno, você acha que o Bruno te contaria? Com certeza eu compraria. Então, assim, eu não posso, até para ser justo com o próprio Daniel, em nenhum momento ele ameaçou, ou o clube, na figura do Bruno ou de mim. Isso eu posso te afirmar. Pelo menos de mim. E eu acho que se tivesse tido qualquer ponto em relação a isso aí, eu acho que o Bruno iria falar para mim. Então, a questão é, ele estava machucado, era um jogo importante, porque todo jogo contra o Vasco é importantíssimo, mas mais importante é começar bem um jogo de Libertadores na Argentina contra time argentino. As pessoas não podem achar que isso aí é normal, que a gente não deveria ter todos os cuidados possíveis. Até porque a gente ficou 40 anos sem ganhar. 40. O Flamengo ficou 40 anos sem ganhar time argentino na Argentina. Então a gente teve todos os cuidados possíveis com um atleta como da envergadura do Arrascaeta. Acredite em mim, eu nunca iria ser complacente disso. De chegar lá, não, vamos falar que ele está machucado. Não. Foi feita a imagem. Agora, eu não sou analista da imagem, eu confio no Tanuri. Assistiram? Gostaram? Ainda tem muito mais pela frente. Então se inscreva no canal, ative o sino para você receber a notificação assim que eu publicar as próximas partes dessa entrevista que ficou muito boa. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto. Valeu.